E agora segue a leitura do Salmo em português, que será feita pela nossa colega da Rádio Vaticano, Vatican News, Mariângela Jaguraba. Leitura do livro dos Salmos. Em ti, Senhor, me refugio, que eu nunca seja confundido. Tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, guia-me e conduz-me. Tende coragem e fortalecei o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Palavra do Senhor. Após a leitura do Salmo nas 8 línguas, temos a seguir a catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, 10 de abril. Acompanhemos, portanto, a catequese do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. A catequese de hoje é dedicada à terceira das virtudes cardeais, ou seja, a fortaleza. Comecemos pela descrição do Catecismo da Igreja Católica. Diz assim: a fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância na prossecução do bem. Torna firme a decisão de resistir às tentações e de superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza dá capacidade para vencer o medo, mesmo da morte, e enfrentar a provação e as perseguições. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a virtude da fortaleza. Eis, então, a mais combatente das virtudes. Se a primeira das virtudes cardeais, nomeadamente a prudência, estava sobretudo associada à razão do homem, enquanto a justiça encontrava o seu lar no testamento, esta terceira virtude é frequentemente associada pelos autores escolásticos ao que os antigos chamavam de apetite irascível. O pensamento antigo não imaginou um homem sem paixões. Seria uma pedra. E não quer dizer que as paixões sejam necessariamente o resíduo de um pecado. Porém, devem ser educadas. As pessoas devem ser educadas, endereçadas, purificadas com a água do batismo, ou melhor, com o fogo do Espírito Santo. Um cristão sem coragem, que não dedica as suas forças ao bem, que não incomoda ninguém, é um cristão inútil. Pensemos nisso. Jesus não é um Deus diáfano e ascético que não conhece as emoções humanas. Ao contrário, diante da morte do seu amigo Lázaro, começa a chorar. E a sua alma apaixonada transparece em algumas das suas expressões, como quando diz: vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo eu, senão que já estivesse ateado. E quando confrontado com os cambistas no templo, reagiu com força. Jesus tinha paixão. Mas procuremos agora uma descrição existencial desta virtude da fortaleza tão importante que nos ajuda a dar frutos na vida. Os antigos, tanto os filósofos gregos como os teólogos cristãos, reconheciam uma dupla tendência na virtude da fortaleza, uma passiva e outra ativa. A primeira é direcionada para dentro de nós mesmos. Existem inimigos internos que temos de derrotar, que atendem pelo nome de ansiedade, angústia, medo, culpa. Todas as forças que se agitam dentro de nós e que, em algumas situações, nos paralisam. Quantos lutadores sucumbem antes mesmo de iniciar o desafio? Porque não se dão
conta destas virtudes internas. A fortaleza é uma vitória, antes de mais nada, contra nós mesmos. A maioria dos medos que surgem em nós são irrealistas e não se concretizam. Melhor então invocar o Espírito Santo e enfrentar tudo com paciente fortaleza. Um problema de cada vez, como somos capazes, mas não sozinhos. O Senhor está conosco se confiarmos nele e buscarmos sinceramente o bem. Então, em todas as situações, podemos contar com a providência de Deus, que atua como nosso escudo e armadura. E depois, a segunda tendência da virtude da fortaleza, desta vez de natureza mais ativa. Além das provações internas, existem os inimigos externos, que são as provações da vida, as perseguições, as dificuldades que não esperávamos e que nos surpreendem. De fato, podemos tentar prever o que nos vai acontecer, mas a realidade é que grande parte é constituída por acontecimentos imponderáveis. E neste mar, o nosso barco é por vezes sacudido pelas ondas. A fortaleza, então, nos torna marinheiros resistentes, que não se assustam nem desanimam. A fortaleza é uma virtude fundamental porque leva a sério o desafio do mal. Alguns fingem que isso não existe, que está tudo bem, que a vontade humana às vezes não é cega. Que na história as forças das trevas que trazem a morte não lutam. Mas basta folhear um livro de história, ou infelizmente até os jornais, para descobrir as atrocidades das quais somos em parte vítimas e em parte protagonistas. Guerras, violência, escravidão, opressão dos pobres, feridas nunca curadas que ainda sangram. A virtude da fortaleza faz-nos reagir e gritar um firme não. Não firme a tudo isso. No nosso confortável Ocidente, que diluiu tudo um pouco, que transformou o caminho da perfeição num simples desenvolvimento orgânico, que não precisa de lutas, porque tudo parece igual, às vezes sentimos uma saudável nostalgia dos profetas. Mas as pessoas desconfortáveis e visionárias são muito raras. Precisamos de alguém que nos tire do lugar mole em que nos instalamos e nos faça repetir resolutamente o nosso não ao mal e a tudo o que leva à indiferença. Não ao mal e não à indiferença. Sim. Ao caminho que nos faz progredir na vida. E isso, para isso, é preciso lutar. Redescobramos então no Evangelho a fortaleza de Jesus e aprendamo-la com o testemunho dos santos e das santas. Obrigado.